Sandro, profeta e servo do Senhor Jesus Cristo. O que você vai ouvir são profecias verdadeiras que se cumpriram e que hão de se cumprir. A palavra de Deus, dada pelo Espírito Santo aos homens escolhidos de Deus. Nenhuma criatura, aqui na terra, nem no céu, pode pôr outro fundamento, a não ser esse. O fundamento que está posto é para que você tenha discernimento, entendimento e sabedoria. Por estas mesmas profecias, todas elas que você vai ouvir, você terá respostas, você terá confirmações, você terá instruções e você terá certeza da vida terrena e da vida espiritual. Não aceite filósofos, teólogos, psicólogos em altares ou em templos, porque agora estão se levantando muitos para querer ensinar o que não viu e o que não ouviu, para querer colocar outro fundamento e dar a sua própria explicação carnal e estudo, que eles estudam através de faculdades para poder profanar o que é de Deus. Jamais o Deus dos céus, da terra e do mar confirmará ou dará o que é dele a pessoas que não respeitam e prevaricam. O que é de Deus é para que cada um de nós, seja ouvinte ou pregador, honre e glorifique, exalte, engrandeça. E a palavra de Deus, ela nos dá tudo que nós necessitamos para discernir e entender a vontade de Deus. Se você se agradar deste canal, se você se agradar desta palavra, deixe o seu joinha importante, porque o que você vai ouvir é para que você seja sábio e sábia e edifique a sua casa. E peça sabedoria a Deus cada vez mais. E Ele lhe dará através das profecias que eu vou pregar. Ezequiel. A visão dos querubins e o incêndio de Jerusalém. Capítulo 10. Depois olhei e vi que, no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono, e falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins e espalhas sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam ao lado direito da casa quando entrou aquele homem. Então uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa. E encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu de resplendor da glória do Senhor. O ruído das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior.
como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Sucedeu, pois, que dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, entrou ele e parou junto às rodas. Então estendeu um querubim a sua mão dentre os querubins para o fogo que estava dentre os querubins. Tomou dele e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então encheu e olhei e vi 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim e a outra roda junto a outro querubim. O aspecto das rodas era como a cor da pedra de barro e de berilo. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio da outra roda. Andando antes, andavam para os 4 lados deles. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça. Para esse seguiam. Não se viravam quando andavam. Todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. E quanto às rodas, ouvindo eu, se lhe gritava roda, e cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o rosto do segundo, rosto de homem, e o do terceiro era rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, levantando os querubins as suas asas para se elevarem de sobre a terra. Também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o Espírito do ser vivente estava nelas. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra diante dos meus olhos. Quando saíram, as rodas os acompanhavam e cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quedar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e cada um 4 asas. E a semelhança de mãos de homem debaixo das suas asas. E a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Seu aspecto e aparência eram os mesmos e caminhavam direito para a frente. O julgamento dos príncipes. Ezequiel, capítulo 11. Então me levantou o Espírito e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente, e vi que estavam à entrada da porta 25 homens. No meio deles vi a Jazanias, filho de Azul, e a Pelatias, filho de Benaia.
príncipes do povo. E disse: Filho do homem, estes são os homens que maquinam perversidade e dão mau conselho nesta cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de edificar casas. Esta cidade é o caldeirão e nós a carne. Portanto, profetiza contra ele. Profetiza ao filho do homem. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala, assim diz o Senhor. Assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Multiplicastes os vossos mortos nesta cidade e enchestes as suas ruas de mortos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: vossos mortos que deitas no meio dela, esses são a carne e ela é o caldeirão. A vós, porém, vos tirarei do meio dela. Temestes a espada, mas a espada trarei sobre vós, diz o Senhor Jeová. Vos farei sair do meio dela e vos entregarei na mão de estrangeiros. Então exercerei os meus juízos entre vós. Caireis a espada e nos confins de Israel vos julgarei. Assim sabereis que eu sou o Senhor. Esta cidade não vos servirá de caldeirão, nem vós servireis de carne no meio dela. Nos confins de Israel vos julgarei. Sabereis que eu sou o Senhor, porque não andastes, e não andastes nos meus estatutos, nem cumpristes os meus juízos, antes fizestes conforme os juízos das nações que estão ao redor de vós. Aconteceu que, profetizando eu, morreu Pelatias, filho de Benaia. Então caí sobre o meu rosto, clamei com grande voz e disse: Ah, Senhor, Deus, porventura darás tu fim ao remanescente de Israel? Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, sim, teus irmãos, os homens de teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor. Esta terra nos foi dada em possessão. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: ainda que os lancei para longe entre as nações, ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes serei como um pequeno santuário nas terras para onde fui. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis de ajuntar-vos do meio dos povos e vos recolherei das terras para onde fostes lançados e vos darei a terra de Israel. Viverão ali e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis e todas as suas abominações. Lhes darei um só coração e um espírito novo porei dentre eles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, guardem os meus juízos e os cumpram. Eles me serão por povo e eu lhes serei por Deus. Mas quanto àqueles cujo coração andar conforme o coração
das suas coisas detestáveis e as suas abominações farei recair nas suas cabeças o seu caminho, diz o Senhor Jeová. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. E a glória do Senhor se levantou desde o meio da cidade, se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia para os do cativeiro, em visão pelo Espírito de Deus, e subiu sobre mim a visão que eu tinha tido. E falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Depois o Espírito me levantou e me levou à Caldeia para os do cativeiro, em visão pelo Espírito de Deus, e subiu de sobre mim a visão que eu tinha tido. Falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. A visão do exílio, Ezequiel 12. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, que tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque eles são casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara mobilias para mudares, e de dia muda aos olhos deles. Do teu lugar mudarás para outro lugar aos olhos deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casas rebeldes. Aos olhos deles, pois tirarás para fora, de dia, as tuas mobílias, como quem vai mudar. Então tu sairás de tarde aos olhos dele, como quem sai mudando para o cativeiro. Faze para ti, à vista deles, uma abertura na parede e tiras para fora por ali. Aos olhos dele, nos seus ombros, as escuras as tirarás. Cobrirás o teu rosto, para que não vejas a terra. Porque tirei, por sinal, a casa de Israel. E fiz assim, como se me deu ordem. As minhas mobílias tirei para fora de dia, como mobílias do cativeiro. Então à tarde fiz, com a mão, uma abertura na parede. As escuras atirei para fora e nos meus ombros as levei aos olhos deles. Pela manhã veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, porventura não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová. Esta casa refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel, que está no meio dela. Diz: Eu sou o vosso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhe fará a eles. Irão para o exílio em cativeiro, e o príncipe que está no meio deles levará aos ombros as mobílias, e as escuras sairá. Farão uma abertura na parede para as tirarem por ela. O seu rosto cobrirá, para que com os seus olhos não veja a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele e será apanhado no meu laço. Então o levarei a Babilônia, a terra dos caldeus, e contudo não haverá, ainda que ali morrerá. A todos os ventos espalharei os que estiverem ao redor dele para seu socorro, e a todas as suas tropas, e desembaiarei
a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns poucos, que escaparão da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações, para onde forem. Saberão que eu sou o Senhor. O tremor do profeta é um sinal. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, a tua água beberás com estremecimento e com receio, e dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém. Na terra de Israel, seu pão comerão com receio e a sua água beberão com medo, pois a sua terra será despojada da sua abundância, por causa da violência de todos os que nela habitam. E as cidades habitadas serão devastadas, e a terra se tornará em assolação. Então sabereis que eu sou o Senhor. Veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que provérbio é este que vós tendes na terra de Israel? Dizendo: Alongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Portanto, diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Farei cessar este provérbio. Já não se servirão mais dele em Israel. Mas diz-lhes: Os dias estão próximos e o cumprimento de toda a visão. Porque não haverá mais alguma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio mais a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que os da casa de Israel dizem: A visão que este tem é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová: Não será mais adiada nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Mensagem contra os falsos pastores, contra os falsos profetas, contra todo aquele que é soberbo e prevaricador. Ezequiel, capítulo 13. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam e dizem aos que só profetizam de seu coração: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Os teus profetas, ó Israel, são como raposa no deserto. Não subistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa, os que dizem: Senhor diz, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura não tivestes visão de vaidade e não falastes a adivinhação mentirosa? Quando disseste: O Senhor diz, sendo que eu tal não falei. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Jeová.
e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentiras. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos resgastes e nem nos registros da casa de Israel se escreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Jeová. Porquanto, sim, porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que outro a cobre com argamassa não temperada. Dize aos que a cobrem com argamassa não temperada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Dize aos que a cobrem com argamassa não temperada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão onde está a argamassa com que a cobriste. Portanto, assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei no meio furor, com vento tempestuoso e chuva. Inundação haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para a consumir. Derrubarei a parede que cobristes com argamassa não temperada. Darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede, contra os que a cobriram com argamassa não temperada, e vos direi: já não há parede, nem existe os que a cobriram. Os profetas de Israel, que profetizam acerca de Jerusalém, e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Jeová. E tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração, e profetizam contra elas. Diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová: ai daquelas que costuram pulseiras mágicas para as mãos e fazem véus enfeitas e enfeitiça para a cabeça das pessoas a fim de enganá-las. Porventura enganareis o meu povo para manter a vossa própria vida? Ai daquelas que costuram pulseiras mágicas para as mãos e fazem véus enfeitiçados para a cabeça das pessoas a fim de enganá-las. Porventura enganareis o meu povo para manter a vossa própria vida? E vós me profanaste entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as pessoas que não devem morrer e para guardardes em vida as pessoas que não deviam viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis aí vou eu contra as vossas pulseiras, com que vós ali caçais as almas como se fossem pássaros, e as arrancareis de vossos braços e soltareis as almas, sim, as almas que vós caçais como pássaros, e rasgarei os vossos véus, livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará em vossas mãos para ser caçado. Sabereis que eu sou o Senhor, visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho, para conservá-lo em vida. Portanto, não vereis mais vaidade,
nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo da vossa mão. Sabereis que eu sou o Senhor.